Visita para os enfermos. Espírito Santo de Deus, eu te peço. Visita a vida da Helena, Pai amado. Tira ela, meu Pai, daquele leito de hospital, ó Pai. Se for a tua vontade, Senhor amado, que o Senhor visite ela naquele leito, Pai amado. Que o Senhor traga ela, meu Pai amado, para o seu lar, ó Pai. No nome santo de Jesus, ó Pai. E toda enfermidade, Senhor amado, toda enfermidade dos pulmões dela, que
no 16. Posso ter as mãos vazias com Jesus eu encontrar. Nada fiz em vãos os dias que Ele possa apresentar. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte, se no céu vazio entrar? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Nos celestiais Deus Salvador. Quantas almas elevando para o meu fiel Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus já me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em Éfeso, passeando em vão. Quem me dera reaver-vos pra servir ao seu Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Glória a Deus. Igreja, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 4, a partir do 31. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Jesus ensina com autoridade. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. E este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te
e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela câmara. Amém? Aqui, Deus fala, né? Porque era permitido ensinar nas sinagogas. Quando vinha pessoas de fora, ele dava oportunidade para falar. Mas ali Jesus, ele com toda a autoridade dele, ele sabia o que era correto e o que não era. E ele vendo que aquele homem entrou, ele viu que não era simplesmente um homem, que tinha algo por trás daquele homem. Aleluia. E quando Jesus vai e expulsa com autoridade qualquer demônio, ele obedece. Quando você está na posição, quando você tem comunhão com o Senhor, e o Espírito Santo fala: vai, você pode ir, porque a autoridade do Senhor lhe dá, você tem poder para expulsar qualquer demônio, seja ele demônio que for. Você tem que ir com a autoridade do Senhor para expulsar, não ficar entrevistando o demônio, porque demônio se entrevista. Demônio você tem que ter a autoridade de chegar a expulsar. Eu expulso em nome de Jesus. Tem uns demônios que ele é teimosinho, ele gosta de dar um trabalho, mas você não precisa ficar identificando ele, de onde você veio, quem mandou, por que você está aqui. Não. Porque Jesus veio para perguntar para o demônio: quem te mandou, por que você veio? Simplesmente ele foi uma autoridade, o Senhor deu a ele e expulsou aquele demônio. Nós, como igreja, nós temos autoridade para expulsar qualquer demônio da nossa casa. Aleluia. Nós temos discernimento, temos que ter discernimento de quando é o maligno agindo e quando é a carne agindo. Não adianta querer expulsar. Aí eu repreendo em nome de Jesus, sendo que não tem nada. Repreendo o que não tem, o que fica. E Jesus nessa noite ele fala para mim e para você: qualquer um de nós temos autoridade. Tudo bem que tem algumas situações que nós precisamos de algum suporte. Porque nem todo mundo consegue chegar a expulsar. Nem todo mundo. Tem pessoas que foram expulsar o demônio vai olhar para ele, vai falar: que autoridade você tem para expulsar? Ele vai rir, ele vai ficar rindo. Muitas das vezes, nós achamos que expulsamos, e ele não expulsamos o demônio da pessoa. E não expulsamos. Para você ter noção, outro dia eu estava na minha casa fazendo janta, a minha cachorra, ela chegou assim, ela foi na cozinha e ela ficou olhando para mim com os olhos arregalados. Na hora que eu olhei para ela sempre, os pés dela arrepiados. Eu liguei para minha mãe e falei para minha mãe: entre oração aí, eu preciso expulsar um demônio que está na minha cachorra. Só que a minha cachorra ela não achou show, ela não é dócil, ela é uma cachorra brava. Imagina uma cachorra brava com um demônio. E ali eu liguei para a mãe e falei: me ajude a oração aí. Eu não podia pedir para meu marido que meu filho me ajude a expulsar. E ali eu catei o óleo ungido e falei: Senhor, o Senhor vai na frente, eu preciso expulsar isso dela. E eu saí por fora da minha cozinha e ela entrou pela copa e foi pela sala. Chegou na porta da sala,
e o demônio pega. Glória a Deus. E eu olhei e a porta do inferno daquele mal. Vez em quando, o diabo tenta vir muito com a marido do serviço. Ele chega, só para você ter ideia como que é. O meu marido ele chega, eu posso estar sentada, ele chega de cabeça baixa, ele não olha para mim. Ele não olha para mim. Aleluia, Jesus. E aí eu sei que o demônio está seguindo ele ali junto. Eu não brigo, eu não falo nada. Mas em pensamento, eu falo, Senhor, manda esse demônio embora para ele, da onde ele veio. Autoridade, igreja. Mas a autoridade você tem que estar em oração e jejum. E pedir para Deus ele dar discernimento. Não é fácil. Porque a primeira coisa que vem é enfermidade em cima de você. Em cima de você que ora, que jejua, que busca e que tem e que expulsa demônios. Por isso que muitas das vezes, igreja, tem casamento, filhos cheio de condena dentro de casa, dentro dos lares. Porque nós não temos que lutar contra a carne, mas contra as obras espirituais do mal. O que vem do mundo está nos rodeando. Não é a carne, pessoas, é as obras espirituais. Aleluia. Glória a Deus. A irmã Margareta é um testemunho. Depois eu vou dar oportunidade para ela falar da casa dela, do filho dela. Cada um de nós temos autoridade. A irmã Maria tem testemunho da neta dela. Muita gente tem testemunho do que Deus faz na vida. Danielzinha, pastor. E outra igreja, quando Deus nos dá o discernimento para orarmos, para expulsarmos, a gente não tem que falar, eu fui lá, orei, Deus fez isso, não. Simplesmente faça e deixe Deus trabalhar. Aleluia. Porque o galardão não é meu, o galardão é do Senhor. A glória não é minha, a glória é do Senhor. E tudo que nós fazemos para o Senhor, nós temos que falar, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, somente para Ti. Eu não preciso de galardão. Eu preciso do Senhor na minha vida. E essa certeza, essa convicção eu tenho. E cada dia que passa, o Senhor, Ele trabalha na minha vida, trabalha no meu lar, em todas as áreas, em todas as áreas, Deus tem trabalhado na minha vida, e eu só tenho que agradecer ao Senhor. Gosto de libertação, gosto de ver os bichinhos correndo. Não dá medo, não. Ninguém precisa sair correndo, não, por causa do demônio, não. Nós temos autoridade. Amém? A nossa irmã Margareta está com autoridade. Salve a igreja no paz do Senhor. Amém. Eu não estou contando tudo, né, que aconteceu. Sobre o meu bebê, né? Não sei se a igreja sabe, só que a gente está fazendo tratamento, né? Que está suspeita de autismo. E ele estava muito agitado, muito, batia a cabeça 10, 5 vezes por dia, não dormia. Aí a ajuda da dormia, né? Ela foi em casa, levou todo dia a casa. Aí, graças a Deus, depois desse dia, nunca mais bateu a cabeça, estava dormindo a noite todinha.
Também veio lá ensinou lá o quartinho, orar, hoje a casa todinha. E quando eu fui pro quartinho do meu esposo, na cama dele, que eu joguei o negócio lá, ele fez todo, saiu um vulto preto assim, né? Eu creio que existe um demônio, eu não entendo muito, mas eu não fiquei com medo. Eu achei que era um rato. Mas a irmã Mira disse que não era um rato, não foi um rato. Mas amém. Graças a Deus a minha casa está uma paz. Meu bebê não está mais batendo na cabeça. Ele batia muito forte. Quando eu vi de perto da minha, ela viu. Ele catava a cabeça e batia com tudo assim, ó. 10 vezes. Quando ela de madrugada, à noite, ela estava com ele 3 quadradas da manhã, batendo a cabeça na parede. Aí ela ungiu um cantinho lá que ela perguntou para mim, né, onde ele batia. Nunca mais estava no chão, fazer um mês. Ele não bateu na cabeça. Dorme a noite toda, não dormia. Nem ele nem eu, né? Eu também não dormia. A noite toda acordando, gritando. Aí eu creio, né, que Deus está fazendo a obra e que o Fred, ele não vai voltar para bater a cabeça. Então, glória do Senhor, né? Também já está fazendo tratamento. E a gente estava com dificuldade de conseguir o dinheiro. Então, o Fred não conseguiu o dinheiro. E ele já iniciou a neuroavaliação psicológica. São 5 sessões e já está fazendo. Aí depois disso eles vão falar, né? Se é, se não é. E aí é só pedir que os irmãos continuem orando pela vida dele, né? Que ele continue assim. E agradecer a Deus por essa vez. É um testemunho que eu acho que foi Deus, né? Porque ele batia demais na cabeça. Depois, de repente, parou, começou a dormir certinho, não dormia. E eu só tenho que agradecer a irmã, Deus e a cada um que entrou em oração. Assim, agradeço pela oportunidade. Igreja, quando ela fala que o filho dela batia a cabeça, não é bater. Ele ia com toda a força. Nesse dia que ela me mandou o vídeo, eu estava até deitada. Na hora que coisa assim que eu vi, eu me arrepiei na cama, dos pés à cabeça. Foi no domingo. Eu vim para o culto, aí eu falei, eu preciso ir lá orar. Mandei mensagem depois para ela, falou, sério, mas ele chorou mais um pouco, mas ele não bateu a cabeça. E depois, graças a Deus, porque toda honra é para o Senhor, hoje ele dorme, ele não bate mais a cabeça, ele está mais calmo. E eu creio que Deus vai continuar fazendo a obra. Porque se ele for uma criança detectada mesmo, com autismo, nós como igreja, nós temos a obrigação de ajudar ela. Não é condenar a criança, porque a criança não tem culpa. Nós temos que ajudar. Aleluia. Porque é uma deficiência que ele tem. E ela, como mãe, ela está buscando, ela está se esforçando. Nós temos que ajudá-la. E como que nós podemos ajudá-la? Em oração. A oração apresentando a vida do Enzo, a vida do Rafael, o esposo dela. Porque a igreja é caminhando, ajudando o outro. É um dando a mão para ajudar o outro a não cair. Porque às vezes está em pé, o outro para que não caia. Porque nós não podemos julgar aquele que já caiu. Nós temos que tentar levantar. Se ele quiser. Porque tem muitos que caem e não querem se levantar. Amém? A missionária de nós está com oportunidade. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar o livro 4:17. Glória a Deus. 4:17. Vamos adorar o Senhor. Oh, porque tu vida sobre a
Eclesiastes 12. Fala assim, fala a mocidade, né? Mas fala também para nós, né? Porque nós, sendo moços, né? Nós temos que aprender para quando nós ficar velhos, né? Mas serve para nós também, quando nós estamos velhos, nós se lembra, né? Do que nós fizemos na mocidade, por isso que não tem consequência, né? E a palavra do Senhor diz assim, Eclesiastes 12, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. O tempo 2: antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. O 3. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim: no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pela janela. Amém, meus irmãos? Esta palavra da parte do Senhor fala, né, para quando os jovens, né, se lembrar do Criador, do seu Criador, né, desse Deus que nos criou, desse Deus que, né, que nos criou para nós ter uma vida, né, uma vida em obediência a Ele. E quando nós somos novos, a gente tem que se lembrar que o nosso Deus, o nosso Senhor nos criou para sermos assim, né? E na velhice da gente, a gente se lembrar, né? A gente se lembrar o porquê que está acontecendo tudo isso. Foi algo que nós fizemos na nossa mocidade e as consequências vêm. Na velhice a gente recebe um peso, na velhice a gente encontra, né, o que a palavra do Senhor nos diz, né? Porque nós vivemos uma mocidade, nós nos lembramos, se nós fazíamos aquelas coisas, né, nós ia ter consequência na velhice, e a gente não se lembrou. E quando a gente está velho, a gente se lembra, né, que fez, por isso que está sofrendo as consequências. Hoje eu vi essa palavra e fiquei me lembrando, né, engoli uma perna doía, tirava outra perna doía, né? Então eu falei, porque da minha cidade, né, que eu fiz algo, né, que fazia algo, pegava peso, trabalhei, comecei a trabalhar muito nova, né? Com 7 anos eu já estava trabalhando mesmo. Eu e a minha irmã, eu com 7, a minha irmã com 8, nós duas sentadas raspando mandioca, quem conhece isso, né? Esse trabalho lá no norte sabe, né? Que duas crianças raspando mandioca por uma mulher, né? Uma mulher raspava a cabeça da mandioca e botava para ali, e eu e minha irmã nós raspava. E quando terminava de raspar aquele trabalho, nós ia buscar água para prender aquela massa. A gente ia buscar água lá no cercado, trazia na cabeça para fazer, né, aquela, né, espremer aquela massa, né? E então tudo isso deu consequência, né? Deu consequência. Eu me casei com 12 anos, né? Uma menina, que era na época de estar brincando de boneca ainda, né? E aí me casei, tive uma filha com 15 anos, minha primeira filha eu tive com 15 anos, e tudo é consequência do que eu estou sentindo hoje, é consequência daquilo que eu fiz. E hoje eu fiz essa palavra, eu comecei a pensar, a analisar, né? Por uma parte, eu olhei assim, fiquei pensando, meu pai tinha condições de pagar aquelas pessoas para trabalhar, mas meu pai não pagava, meu pai exigia que a gente trabalhasse, que a gente fizesse aquilo, né? E a gente fazia. Então, as consequências que nós tivemos, né, que eu tive, a minha irmã também, que é a mãe da Josi, estamos passando hoje em dia, sentindo dores aqui, dores ali,
né? Já tenho problema de coluna, já fiz não sei quantas fisioterapia, né? E é desse jeito. Então a palavra do Senhor hoje falando, eu lendo a palavra do Senhor e eu me lembrando, né? Do que eu estou sentindo, as dores que eu estou sentindo. Muita pessoa talvez olhe para mim assim e diz assim, ela não está sentindo nada, não tem nada, né? Mas a gente tem, e é consequência daquilo que acontecia, eu fiz, né? Quando eu era nova, menina, né? Antigamente fazia aquela gente, era uma criança, né? E eu me lembrando de tudo isso, cada vez me lembrei do meu pai, né? A maldade que meu pai fazia, né? Hoje em dia os filhos, né? Não vivem fazendo esses trabalhos, né? As crianças vivem fazendo esses trabalhos, porque os pais têm uma visão melhor, né? Mas em outros casos, né? Os jovens de hoje, né? Devem se lembrar, devem fazer por onde não praticar esses atos, né? De arruaça no mundo aí, de se comprometer com o seu próprio corpo, né? Usando essas drogas, essas bebidas aí, né? Porque vai ter consequência quando ficarem de idade mais velha, vai ter consequência, né? Então a palavra do Senhor nos ensina, a palavra do Senhor nos dá, nos mostra, nos traz a verdade para que nós no futuro, para que esses jovens no futuro não venham passar a sofrer, ter as consequências, né, daquilo que fizeram quando eram moços, né? Amém, meus irmãos? Então a palavra de Deus, é muito bom a gente ler a palavra de Deus, principalmente esses jovens, não rejeitem, não deixem de olhar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de receber a palavra de Deus, né, para não sofrer as consequências quando ficarem velhos, quando ficarem mais de idade, não sofrer as consequências, porque as consequências vêm. Hoje eu leio essa palavra, fiquei lembrando, né? E eu venho passando um filme assim na minha cabeça, né? De tudo que eu fiz no passado, quando eu era nova, estou tendo as consequências agora, está refletindo isso agora da minha vida. Amém, meus irmãos? Fiquem com essa palavra da parte do Senhor e eu agradeço a oportunidade, as palmas, louva ao Senhor. Com toda dor, mas nós temos Jesus para tomar conta de nós, amém? A pastora Ivani está com a oportunidade. Senhor, igreja, amém. Motivo de alegria estar aqui mais uma vez, meus irmãos. Agradeço a oportunidade a Deus, né? Ao pastor, os membros dessa casa, os irmãos. Eu vou estar lendo Lucas. Lucas 13:10. Vou estar lendo. A cura de uma mulher paralítica, que ensinava no sábado numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Jesus vendo chamou e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. E ele pôs a mão sobre ela e ela logo endireitou e glorificou a Deus. Tomando essas palavras, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, e disse à multidão: Eis que dia há de vir ministro de trabalhar? Neste, pois, vindo para ser curado no dia de sábado. Aí o Senhor respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um a voz que um boi ou um jumento se leva a de beber? E o que convinha soltar nas prisões dia de sábado, esta filha de Abraão, o qual há 18 anos, porém, Satanás tinha ela presa. E disse-lhe ele, pois, todos os seus adversários ficaram
e ela não podia endireitar. E o Senhor ali na sinagoga, ela apareceu e ele repreendeu, né? E já fazia 18 anos que ela estava com essa enfermidade. E o Senhor a curou. E ali o povo ali da sinagoga achava que Jesus não devia fazer isso aí no sábado, né? E ali ela foi curada, ela foi liberta, né? E assim é a nossa vida, nós podemos ser curados, como a missionária Tarcília falou. Há muitas enfermidades, né? E consequências que a gente fez mais jovem. Mas o Senhor, Ele tem, né, poder de curar, né? Curar todas as enfermidades, tirar as dores, né? Que nós passamos dos 50, só tem as dores, mas Deus, Ele dá suporte, né? Para nós seguir em frente, né? Não temos mais aquela juventude, mas o Senhor, Ele está seguro na minha mão e na mão de cada um nesta noite, né? E essas enfermidades vêm para nos desanimar, né? Para nos tirar o ânimo, né? E tem enfermidade que tira até a paz, né? E só quem sente é que sabe, né? Mas o Senhor, Ele tem dom para curar. O Senhor cura, né? É só a gente crer e acreditar, né? Assim eu agradeço a oportunidade de falar com você. Pastor, qual que está com a oportunidade? Pai do Senhor, igreja. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que deixaram sua casa para ouvir essa palavra. Mais uma vez agradeço a Deus por mais um dia de vida, pela vida do nosso pastor e de todos os obreiros dessa casa, de cada um que deixou suas casas para ouvir essa palavra. Eu vou deixar um versículo para a meditação da igreja que se encontra no Evangelho, assim escreveu Lucas, capítulo número 6, verso 6 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo número 6, verso 6 em diante. Todos a encontraram? Amém. Vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava Jesus ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos lhe perguntar: é lícito no sábado fazer o bem, ou fazer o mal, ou salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estenda as tuas mãos. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios e curou, e uns e os outros conferenciavam sobre o que faria a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um texto bem conhecido do homem da mão mirrada, a qual ele teve a oportunidade de estar participando do culto de ensinamento, a qual Jesus Cristo estava ministrando a sua santa palavra ali. E Jesus, como ele sabe de todas as coisas, ele observou que tinha uma pessoa que estava sofrendo ali há muito tempo. A Bíblia não descreve a quantidade de tempo. Esse homem da mão mirrada, ele estava com aquela mão, naquela situação, incapaz de estar tendo uma vida normal como a minha, a sua, uma
pessoa que tem as duas mãos sabe que é muito bem melhor do que quem tem uma mão com essa dificuldade, principalmente naquela época que o serviço era mais braçal, não era todo mundo que tinha o conhecimento que os fariseus, que a vida deles era mais fácil, eles só faziam leitura, eles não pegavam pesado. E esse homem, com certeza, ele sofria muito. Mas Deus mandou ele vir para o meio para que todos pudessem ver, para tirar ele daquela situação, daquela vergonha que ele passava ali, daquela situação. E Deus ali curou a mão dele. Hoje, se uma pessoa com uma mão, pode ser qualquer coisa, com toda essa tecnologia, eu creio que não ia ficar a mesma coisa se Jesus tocasse ali e falasse uma palavra. Assim como Deus fez na mão desse homem, ela restituiu a mão dele. Como hoje também o Senhor vai restituir a minha vida e a sua vida. Amém, irmãos? Fique com a sua palavra em nome de Jesus e as palmas agradecem o nome do Senhor. Amém? O filme de oração do Senhor hoje está na oportunidade. Glória a Deus. Deus Pai poderoso. Aleluia.
Trazei todos os dias a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, e dela ali vem a maior abundância. Amém? Mas nós sabemos, irmãos, que nós temos que estar ofertando. E o que eu fico olhando é que a própria oferta é para nós mesmos. A oferta na casa do Senhor é para nós mesmos, porque nós precisamos estar num ambiente agradável, precisa da minha e da tua contribuição. Amém? Que Deus continua cada dia nos abençoando. Quando a irmã estava contando o testemunho, eu estava aqui em cima do culto, uns dias, e aí na hora que ele saiu, eu estava naquela escada aqui, no segundo degrau, quando ele foi para o terceiro, o último degrau, ele foi uma vez naquela coluna. E aí quando eu cheguei em casa, eu perguntei para minha esposa, filha, tinha caído. E ela disse, não, ele está te jogando. Igreja, você não sabe. E aí eu não contei, porque assim, apesar de tudo, mas você percebe a mão de Deus, porque a pessoa, nós que somos grandes, mas ela tem que bateu com tudo naquela coluna. Você vê que por menos as pessoas estão corta a cabeça. Nós observando que a ação do inimigo, mas para que você entenda quanto Deus tem guardado aquela criança. E aí a gente precisa se colocar no lugar da dor. Senão a gente não consegue sentir a dor. Eu via ele correndo, às vezes parecia que alguns me incomodavam, a criança corria, ficava para lá e para cá, você percebia. Então nós precisamos aprender a ter amor. E quantas outras pessoas estão tentando cuidar, e às vezes a gente está olhando a criança e não para. Mas por que não para? Você sabia por que ela não estava parando? Você começou a orar, nós estamos orando, nós estamos ajudando em oração. Então nós precisamos ter mais amor, ter mais ajudar. Quando ele bateu, eu achei que ele tinha caído. Se caiu, era uma vez só. Mas a minha esposa cheguei e perguntei para ele, caiu? Eu disse, não. Ela está falando que ele está batendo na cabeça. Irmãos, e se essa criança hoje está viva, é a mão do Senhor que tem. Glória a Deus. E eu e você possamos ajudar, mas em consagração, em orar, para que Deus, como está fazendo os exames, graças a Deus, a irmã foi lá, orou. E que importante, né? Na terça-feira eu vou começar um estudo e disse bem o que a irmã fez. Quem é Deus nós sabemos, mas quem somos nós? Quem é Deus? O que Deus pode fazer, o que nós podemos fazer. E ela fez uma coisa. Muitas das vezes a gente precisamos gritar e pedir socorro. E quando pedimos socorro, na hora certa, com a pessoa certa, Deus nos envia socorro. E que Deus continua abençoando. Eu já comentei, eu sou muito observador, eu comecei algumas vezes, já comentei várias vezes sobre a irmã Janete, apesar do trabalho, a irmã Janete, né? Margarete, sobre ela em casa, por causa das crianças que ela cuida, que é o trabalho dela, e ele diz assim, você percebe que ela está se esforçando, buscando a Deus. E aí o resultado é esse, quando você se esforça para buscar a Deus, porque se eu não vim nessa noite aqui, irmão, cada um de vocês vai Deus sabe por que você não veio. Deus sabe por que você não veio. Você pode ficar 15 dias sem vir na igreja. Você é um homem ou uma mulher abençoado, como se você tivesse como pastor, alguém que vem todos os dias. Mas Deus sabe porque nesses 15 dias você não veio. Pastor não vai saber, mas Deus sabe. Porque ele já está se esforçando. E isso não é só a pessoa vai lá, não vai lá e ora. Nós precisamos buscar e se esforçar. Isso faz parte do esforço de continuar buscando. Então continua buscando, irmão. Não desanima, né? Graças a Deus. E nós vamos ajudar em oração. E a vitória não é dela, a vitória é nossa, a vitória é da igreja, a vitória é do povo de Deus. Amém? Deus agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Nossa irmã João vai estar passando recolhimento de oferta, né? Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nos teus servos já clamamos com humilde coração.
feita comigo. E graças a Deus, Deus me deu vitória. Então, às vezes, muitas pessoas falam que a oração não tem resposta. Tem sim. Porque quando oramos com fé, Deus opera milagre. Deus usa a mão desse povo aqui todinho. E essa casa é uma casa de restauração, é uma casa de milagre. Deus usa o mais pequeno dessa casa para interceder por qualquer um de nós, os milagres que nós recebemos. É só acreditar. É só acreditar. Há umas 2 semanas atrás, até domingo passado, eu estava feio na foto, mas o Senhor tirou toda a feiura e tudo aquilo que me incomodava, Ele jogou por terra através da oração. Aleluia! Deus usou a mão desse povo para me restaurar, para me levantar, porque eu também oro. Eu falo com Deus, eu não aceito essa situação. Como que eu vou fazer a tua obra, a tua vontade dessa maneira? Só faltava cair para poder morrer. Irmão, não é brinquedo não. Aí diz, o pastor não pode acontecer. Pode sim. Sabe para quê? Para que se manifeste a glória do Eterno. A vida e a tua vida. Se o próprio Jesus morreu, por que eu e você vamos ficar para a eternidade? Nós temos que um dia partir dessa terra. Para quê? Para que nós herdamos a vida eterna. Aleluia. E para herdar a vida eterna, nós temos que estar buscando, se alimentando. Aleluia. Irmão, a palavra que eu vou trazer hoje, essa palavra já vem doendo no meu coração, já faz dias que eu venho lendo ela, venho lendo um pouquinho e meditando, pastores e meus amados irmãos ainda não da igreja, missionários. Porque o que eu entendo, e eu sei que você entende também, é que para entrar no céu nós não vamos entrar de qualquer jeito. Verdade. Tem que haver uma preparação. Como que nós vamos nos preparar? Aprendendo na escola bíblica dominical, aprendendo na escola de terça-feira, aprendendo nos cultos de sexta-feira e nos cultos de domingo. Aprendendo como? Com a palavra de Deus, porque é a palavra que vai libertar, é a palavra que vai me levar, vai te levar para o céu. É a palavra de Deus. E do mesmo jeito que Deus chamou
4, versículo 12. Aleluia. Olha só, que diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, porque isto te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus, porque é Ele o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento e que faz da manhã treva e pisa ao alto da terra. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Senhor nosso Deus, o nosso Deus, diante dessa palavra, Senhor, eu quero ser um instrumento teu, eu quero ser um porta-voz teu aqui na terra, para anunciar aquilo que o Senhor quer que eu anuncie, que é a tua palavra, como os outros anunciantes que estão aqui, os anões dessa casa, os missionários, pastores que estão aqui em minha retaguarda, e os demais que estão na nave da igreja, cada um é um anunciante teu aqui, Senhor, que prega a tua palavra, que fala do teu amor, fala das tuas obras, do teu poder e daquilo que tu faz. Verdade. Por isso nós estamos aqui, Senhor, Verdade. como porta-voz teu, para nos preparar. Irmão, cada culto que nós entramos por essas portas, nós estamos se preparando. Verdade. Se preparando para quê? Porque o dia do Senhor vai chegar. O dia que Ele vai vir buscar a sua noiva vai chegar. E se você não estiver preparado e eu não estiver preparado, nós vamos ser deixados para trás, que nem aquele filme lá. Então, Deus me trouxe aqui hoje para falar: prepara-te, ó igreja, prepara-te, Israel do Senhor. Oh, glória a Deus. Obrigado. Aí eu vou falar aqui: Jesus está voltando. Você pode dizer no seu coração: eu escuto isso desde quando eu entrei na igreja. Eu também escuto, desde quando eu entrei na igreja. Mas Deus está alertando, porque Deus não quer perder ninguém. O adversário. Deus conta com você. Deus conta com a sua alma. Deus conta com a nossa alma, pastores que estão aqui, a minha retaguarda. Por isso, Ele manda um aviso: prepara-te, ó Israel. Hoje, nós somos os Israel do passado, mas nós estamos no presente, não é isso, meu pastor? Então, Deus está nos chamando, por quê? Porque Deus tem um compromisso com cada um de nós. Glória a Deus. A nossa alma é importante para Deus. Por que que muita gente diz: eu não sei, eu não posso? Pode sim. Sabe por quê? Porque quem te capacita não foi o pastor Manuel, nem o pastor Roberto, nem o pastor Alvim. Quem quer nos capacita é o pastor e dos pastores, chamado Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, não adianta alguém se levantar para falar que você não pode. Quem te escolheu sabe o que faz. Quem te escolheu é o mestre da perfeição, chamado Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É o carpinteiro. Jesus é o carpinteiro, é o dono do poder. No passado, muitos diziam que eu era torto, mas eu encontrei um carpinteiro chamado Jesus, que me lapidou, me transformou
vê Jesus Cristo. Quem sabe quem você é Jesus Cristo. Aleluia. O blá 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 não vai nos levar a lugar nenhum, de jeito nenhum, mas a palavra de Deus vai. Verdade. A palavra de Deus vai te levantar, vai te fortalecer, vai te mostrar um caminho que você deve andar. Aleluia. Glória, glória, glória. E o Senhor chamou a nós e disse: vai e avisa o povo para se preparar, porque eu estou voltando, como ele está avisando hoje para todos que estão aqui. Essa palavra não é para os que ficaram em casa, Aleluia. é para os que estão aqui Verdade. ouvindo. Aleluia, Jesus. Para nós ser praticantes, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Quando você agrada a Deus, você é agradado. Tudo que você pede, você recebe. Tudo que você almeja, Deus te concede. Deus sabe até o que você pensa. E Ele é galardoador daquele que o busca. Esse recado Aleluia, Jesus. está vindo desde o passado. Aleluia. E hoje a palavra está sendo apregoada para mim e para você. Não é tempo mais de brincar de crente, não é tempo de brincar de oba-oba, não. É tempo de se preparar, porque o Senhor está voltando. Ele está em busca de uma igreja lavada e remida com o sangue do Cordeiro. Hoje, nós estamos aqui, estamos num número pequeno, mas Deus não conta com um número pequeno, Ele conta com qualidade. Nós somos qualificados, Glória a Deus. é a nossa qualidade. E adianta uma igreja cheia e depois não tem qualificação para Deus. Aleluia. A gente vê muitas igrejas cheias. Mas fulano, que é a direção, é o anjo da igreja, não tem coragem de pregar a palavra verdadeira, não. E falar a verdade. É a igreja de quem tem mais recebe mais. Aqui não tem isso. Aqui nós estamos preparando para morar com Deus. E a salvação não há dinheiro que compre. Verdade. Aqui é pela palavra. É pelo que está escrito. Glória a Deus. Você não vai ver a igreja de oba-oba, ela é lotada. Outro dia eu estava falando com o pastor Roberto. É só você arrumar um bofeteiro e trazer. Ah, domingo vai estar osso. Sexta-feira vai estar o profeta, o fulano de tal. E aquela fama ela corre. Com 5, 6 cultos, a multidão está chegando aqui, porque vem, não é atrás de Deus, é atrás do homem comedor de arroz e feijão, que abre a boca, às vezes profetiza, sem ser mandado por Deus. Profetiza pela emoção. Verdade. E aí a profecia no segundo, e o cara fica decepcionado. Eu conheço um homem que ele estava falido. E ele foi num culto
Graças a Deus que essa igreja já fechou. E o profeta falou para ele: pode juntar as contas, duplicar a vencida, que sexta-feira Deus vai enviar recursos e você vai pagar tudo. Ele juntou tudo. Passou terça, sábado, domingo, segunda. Passou sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Chegou na outra sexta, não apareceu nada, e as contas foi tudo pau, tudo certo. Quase que ele desanimou. Mas aí Deus enviou o anjo para falar: olha, é assim, assim. Eu já andei nesse lugar. Muitas vezes a gente cantava. Nossa, o que tinha de profecia. Nós fomos numa igreja, a mulher profetizou que o Val estava recebendo uma aliança de ouro. Quando foi 5 horas da manhã, a mulher dele foi embora. Verdade. Jesus. Aí no outro dia ele chegou, a profecia da mulher magra foi embora. Oh Deus. Eu falei: ô Jesus. E era assim. Mas era só profeta, só profecia. Eis que Deus está te dando isso, eis que Deus está te dando um carro, eis que Deus está fazendo isso. Deus não vai dar nada assim não, gente. Deus vai dar condições se você estiver servindo a Ele de verdade. Ele vai te curar, Ele vai te levantar, Ele vai abrir uma porta onde você menos espera, para você ganhar seu pão de cada dia, se manter a sua casa, e as portas que Ele abre é Deus. Verdade. Não é Deus que você dá, não. Fosse assim. Teve um tempo que eu fiquei na igreja, assistindo a televisão. Quando foi um dia, Deus me pegou, falou: rapazinho, e liga essa televisão, você precisa se arcoirar para falar comigo, porque sou eu que tenho o que você precisa. Esses aí já estão lá em cima. As fotos dele estão espalhadas por tudo quanto é canto. O galardão deles, eles já receberam. Que o problema deles é dinheiro, mas o seu problema sou eu. Você tem que buscar a mim. Hoje eu liguei a televisão, nunca mais vi essa conversa. Quero falar com Deus, dobro o meu joelho, oro toda noite. Na madrugada eu me levanto, vou lá, converso com o papai, falo para ele o que está acontecendo, o que ele pode fazer para me ajudar. Faça a minha oração pelas pessoas da igreja, por a igreja, para Deus abençoar, para Deus curar o que necessita de uma cura. Eu tenho isso. Certeza absoluta que Deus tem me ouvido. Aleluia, Jesus. Deus tem feito tanta coisa boa que eu vejo no meio das pessoas dessa casa. E eu me sinto felicíssimo. Deus faz as pessoas bem. E a gente passa pelos estreitos, porque Deus também testa a nossa fé. Mas aí Deus envia os anjos dele para cuidar de nós, para pôr a gente de pé. É verdade. Então, Deus chama o nosso querido e amado profeta Amós para nos avisar, como ele está nos avisando hoje através dessa palavra, que nós temos que se preparar, porque Jesus está voltando. Por que no livro de Apocalipse vai falar: vigiai e orai, que não sabeis o dia nem a hora. Ele também vai dizer: eis que estou à porta e bato. Esse é um versículo muito conhecido, né, pastor? Eis que estou
libertação. Então, não tema, diz o Senhor, quando Ele diz dentro dessa palavra, tem 365 vezes escrito na Bíblia Sagrada. Não tema. E se você mexer nela, você vai achar mais uma, que é para completar 366, que é o ano bissexto. Não tema. Então, Deus está dizendo que não é para nós temer. Você já imaginou? Você acha que no passado, quando Deus chamou a nós, Ele não se preocupou igual Moisés, quando Ele chamou Moisés para ir tirar o povo do Egito? Irmão, quando Deus se chama e me chama, é lógico que nós vamos se abater, igual Josafá. Quando veio o recado que vinha 3 nações contra ele, Josafá se abateu, mas não esmoreceu. Ele se levanta as congregações para orar, para que Deus lhe desse sabedoria, entendimento, as forças dos maus vinham contra ele. Do mesmo jeito somos nós, irmão. Deus está dizendo, não tema, eu sou contigo. Eu sou contigo. Como ele disse lá em Isaías 43, por onde quer que passar, eu estarei contigo. Se pelo fogo passar, não serás atingido, porque nem a fumaça vão ficar cheirando nos seus cabelos. Se pelas águas passares, elas não te sobremergirão, porque eu sou contigo. Aleluia. Deus quer continuar nisso. Pode ter certeza. As lutas vão vir. Que você tem obra para fazer para o Senhor, seja quem for, seja uma diaconisa de oração, seja uma missionária que anda pregando a palavra, não vai ficar sem chumbo, não. Vem, que é para Deus saber quem você é, a sua capacidade, o seu valor. Se você, pastores, é dessa forma, Deus não dá nada a ninguém que não exija de mim e de você. Aleluia, Jesus. Padece a sua capacidade. Então, eu sou missionário, quero fazer a obra. Irmão, não é fácil. Verdade, Deus. Mas você não pode tornar difícil, sabe por quê? Porque você não está sozinho. Aonde você entrar, tem um guardião chamado Jesus Cristo, que está do teu lado ali. Glórias a Deus. Aonde você vai, ele vai com você. Glória a Deus. Quando você ora, a sua felicidade é tanta que você vê as respostas de Deus. Aleluia. Deus respondendo o seu clamor. Você já imaginou a confiança que Deus tem em você? Quando você ora, as pessoas são curadas. Quantas vezes Deus não me levantou aqui nesse altar através da oração de vocês? E eu sou grato, não só a Deus, a vocês também que intercedem pela minha vida, como eu intercedo pela vida de vocês. Depois eu quero acontecer, eu não vou falar para ninguém, mas só eu sei dentro de mim o quanto eu estou sofrendo. Mas eu tenho que pregar que Deus cura, eu tenho que pregar que Deus restaura, eu tenho que pregar que Deus abre a porta, eu tenho que pregar que Ele é dono de tudo, é Ele que faz, é Ele que restaura a minha vida e a tua vida. Porque eu, como pastor, eu vou chegar aqui derrotado. Então, que Deus me crucifique. O que é que eu vou pregar para vocês? Não,
detalhe. Mas eu falo que é Ele que me sustenta, é Ele que me levanta. Quem é pregador sabe. Se ou não, missionária de nada. Tem dia que a gente olha assim e faz igual Jesus. Ô Pai, se possível, passa de mim essa oportunidade. Ai, Jesus, o que é que eu vou fazer hoje? Mas uma coisa eu quero dizer para você: não tema. Não tema, não tema, não tema mesmo. Porque não é você que vai falar, é Deus que vai colocar a palavra nos seus santos lábios para você ministrar a palavra de Deus dentro da casa dele. Pessoas serão curadas, pessoas vão ser abençoadas através da palavra que Deus te levantou, te capacitou para você pregar. Às vezes é uma palavra simplesinha. A igreja inteira não recebe. Nós temos lá no cantinho que precisava só ouvir aquela palavra para se levantar, para ser restaurado por Deus. Então, Deus trabalha de uma maneira que não é para mim entender nenhum desses pastores, nem os missionários que estão aí na nave da igreja, nem a pastora ali que está ali. Às vezes tem coisas que não entende. Eu estava no monte e Deus apareceu para mim. Aquele homem bonito, de cabelos grisalhos. Quando eu fui abrir a boca para falar com os outros pastores, ele falou: veja, é só você. Eu fiz. Eu quero te mandar senta a Deus. É que nem às vezes eu fico de olho fechado, mas eu fico conversando com Deus. Uma vez eu estava lá no pastor Reginaldo, estava de olho fechado e aquele homem de branco, e eu vendo ele ali, aí daqui a pouco agora vai ele e você está dormindo. Ah, meu Deus, deu uma tristeza, você não sabe com quem eu estou falando. É difícil. Mas é muito gostoso falar com Deus, é muito gostoso ter um encontro com Deus, ter credibilidade com Deus. Você não sabe o que fazer na hora que o Senhor se manifesta através de você. Alegria, eu choro, eu glorifico e eu sinto aquela presença gostosa. É muito bom. E falar com Deus não tem coisa melhor. É ou não é? Glória a Deus. Que tem intimidade com Deus. Quem não tem que buscar para receber de Deus a intimidade. Deus fala comigo e contigo. Uma vez eu saí daqui para Suzano, não estava numa tribulação. Eu passei com um vento tão grande que eu tinha carro, eu vendi tudo para andar de bicicleta. E o diabo já falou para mim que ia tomar a bicicleta velha. Irmão, já passei pelo vale, mas eu não desisti de Jesus. É porque eu ouvi uma profecia maligna de uma pessoa que cada vez que ela abre a boca, você não tem que aceitar, não. Ela falou: cantar, fazer a obra de Deus quando se tem dinheiro é bom. Eu quero ver se ele tirar tudo. Eu falei: se ele tirar, eu não vou desistir. E não desisti. Não desisti. É por isso que eu estou aqui pregando. Olha essa coisa, porque eu perdi tudo, mas não perdi a fé que eu tenho no Criador. aleluia. E depois disso, Deus nos agraciou, junto com o povo que está aqui comigo, a maioria, que nós erguemos esse prego aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor.
não vai ser só. Porque se nós estamos vendo as coisas difíceis agora, o começo da tribulação, diz a Bíblia que nem começou. Dias difíceis virão. Isso não é o começo das lutas que nós estamos passando com as coisas que hão de vir. Mas uma coisa eu quero dizer para você: se você está com Deus, pode ter certeza que Deus vai enviar o seu anjo ao seu servo as coisas que breve hão de acontecer. Apocalipse 22, versículo 6. Abra aí, lê para mim. Aleluia, Pai amado. Glória, glória. Quando isso eu como uma 22, 6. Ele disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve irão de acontecer. Então você não vai passar despercebido. Você pode ver, Deus não tocou no seu coração para você fazer a campanha dos talentos? Aleluia, Jesus. Não foi uma vez? Do mesmo jeito, é a hora que o mundo tiver para se acabar. Se você está na presença de Deus, você não vai passar despercebida, porque Ele vai enviar os anjos ao seu servo para avisar, te prepara, porque igual Ele fez com o servo de prepara, porque morrerás e não viverás. E ele vira o lado da parede e fala, falando o nome dele essa semana, não foi, pastor? Ezequias, não sei como, mas eu fiz o que era agradável aos olhos, andei nos teus caminhos. Isaías nem chegou no fim do papo. O Senhor disse, Isaías, volta lá e fala para o meu servo lá que eu estou aumentando mais 15 anos de vida para ele. Então, o que Deus está falando é isso aí. Que Ele vai enviar o seu anjo. Aleluia. Ao seu servo. As coisas que vai acontecer. Você não vai passar sem ser avisado. Mas uma coisa eu quero te dizer: você tem que estar na posição. Aleluia. Você está aqui hoje, você está orando, o Senhor está te vendo, o Senhor está te observando. Não importa, Ele quer que você esteja na casa deles. Como tem uns abençoados aí que estão pregando, que não precisam mais para a igreja. Eu estava no banheiro, estava tomando banho e me lembrando dessa passagem. E por que ele disse ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder? Aleluia. Se você abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, versículo de número 24, a partir do 49, já vai estar nos falando sobre isso. E os que ficaram, olha só, foram 500 crentes. Só sobrou 120 para fazer parte da promessa. Nós somos um desses que faz parte dessa promessa. Glória. A casa estava cheia, né, pastor? Mas foi sair de um a um. Daqui
mas saíram de lá de posse da promessa. Aleluia. Nós estamos com poucos números aqui, mas a promessa é para nós. Que permaneceram. A Bíblia não diz lá em Mateus 24:13 que o que perseverar até o fim será salvo. Glórias a Deus. Aleluia. Glorificado é teu santo nome, Nós Senhor. estamos aqui porque nós somos perseverantes. Desistir para quê? Não podemos desistir, nós temos que persistir. Verdade, meu Deus. Ficar firme, sabendo que há uma promessa que vai se cumprir na vida de cada um de nós. Oh, glória a Deus. A nós é um povo em prol disso aí, que é uma promessa de Deus de salvação. Mas se eu e você sair fora daquilo que Deus quer, esqueça que a promessa não é verdade. Nós temos que estar firme e constante na obra do Senhor, porque a promessa foi feita e o que prometeu não vai retirar, não. Ele é fiel. Ainda que eu e você não somos fiel a Ele, mas Ele permanece fiel. Glória. Aleluia. Essa é uma realidade, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. E uma coisa, vocês sabem, quem é eleitor da Bíblia, quem não lê, mas está dentro da igreja, sabe, que no céu não entra qualquer coisa. No céu só entra os lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Essa é uma palavra que nem Apocalipse 7:14, do versículo 13 até o 17. Deixa eu ler aí, para nós estar encerrando. Começa do 13 e vai até o 17. Encerra. E um dos anciãos lhe falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas estão de onde vieram. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, nos servos de dia e de noite, no seu tempo. E aquele que está sentado sobre o trono os condenará com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor, algum vai irá sobre, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará seus olhos toda lágrima. Glórias a Deus. Aleluia. Forte, não é? Glória. Igreja, fique com essa palavra. Glória a Deus. É forte essa palavra. Aleluia. Deus maravilhoso. Amém? Amém, Jesus. Glória E as palmas louvem o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Põe a igreja mais uma vez, ó, para o Senhor. Amém. É bom que está orando, né? Aleluia. Vamos ser gratos a Deus, como o pastor falou. Se um dia tem um dia de pastor aqui em cima do grupo, fala para mim, classe. Ele não é dado nem levantado. E Deus deu vitória. Então, quer dizer, nós estamos olhando, Deus está na casa. Então, se cada um levantar, porque a gente parece que a gente olha bem, olha o milagre que Deus fez, em vez de estar aqui hoje, podia estar no cemitério, mas está aqui porque Deus. Então, quando dia o pastor não tinha pregado, o pastor está pregando, hoje está aqui, já animados, graças a Deus, porque a resposta de oração. Então, continue orando, continue
E a igreja